Galante foi eleito em 2024 para o City Council, no Texas, equivalente ao cargo de vereador, tornando-se o primeiro brasileiro a ocupar essa função. Galante atua pelo progresso social, ao lado de representantes do Partido Republicano. Muito bom dia, bem-vindo ao Oeste com Elas. Valeu pela gentileza de nos atender. Bom dia, prazer estar aqui, Adriana, obrigado. E a Paula e também a amiga Julie, um beijo a vocês. Um beijo também, a gente que agradece. Já passo então para a Julie fazer a primeira pergunta da nossa entrevista. Maurício, você acredita que o Brasil teria algo a aprender com o modelo de segurança pública e liberdade individual do Texas, ou melhor, dos Estados Unidos? Bom, o primeiro é a legalização do porte de arma, né? Aqui no Texas todo mundo tem sua arma. Até a vovozinha andando de picape na rua tem sua arma. Então você não vê assaltos no sinal de trânsito, porque as pessoas andam armadas no carro. Isso seria fatal para um bandido tentar se aproximar de um carro no sinal de trânsito e assaltar. Outra coisa, as pessoas têm suas armas em casa, e o território e o patrimônio pessoal, a sua casa e o seu carro, são protegidos por lei. Você tem o direito de utilizar a força letal caso eles sejam violados e a sua segurança esteja em risco. Isso é a primeira coisa. Então, aqueles que falam que as pessoas com arma, legalizar o porte de arma no Brasil vai abastecer os bandidos, está aí essa operação do Rio para desmentir todos. Que os CACs são um problema do armamento pesado no Brasil. Quase 140 armas apreendidas, nenhuma delas são de CACs. Inclusive tem armas da Venezuela, das Forças Armadas da Venezuela, que foram apreendidas. Então aqui nos Estados Unidos, e esse é um cálculo que a República, quando foi fundada 250 anos atrás, dos Estados Unidos da América, eles entenderam que o direito do americano de portar arma é um direito fundamental que ajuda a proteger o território americano. E qualquer país, antes de querer invadir os Estados Unidos, vai pensar duas vezes, porque os Estados Unidos têm 330 milhões de habitantes e quase 1,5 bilhão de armas, ou seja, 4 ou 5 armas por habitantes. Então é um país impossível de se tomar. E a segurança pública, ela é responsabilidade de todos. Até na Constituição brasileira está escrito isso, que a segurança pública é responsabilidade de todos, menos os cidadãos que são reféns, vivem dentro de grades, vivem em suas casas gradeadas, ou seja, eles vivem dentro de prisão, porque o Estado não consegue prover. O governo estadual, está aí, o governador Cláudio Castro deixou muito claro que o governo estadual não tem mais meios de combater essa narco-guerrilha. O governo federal se recusa a fazer o papel dela. Os militares viraram um avestruz, né, colocaram a cabeça dentro do buraco, fingem que não é com eles o problema da segurança pública e de fronteiras. Eles estão lá só para obedecer ordens, não importa qual governo seja, de esquerda ou direita, e o Brasil está indo para o buraco porque as pessoas não se sentem, as autoridades não se sentem responsáveis pelo caos na segurança pública do Brasil. Aqui é diferente, aqui o cidadão tem sua arma e protege o seu território. E a polícia está nas ruas para proteger as áreas que sejam de bem público. Então facilita muito para a polícia ela saber que quem for invadir uma casa vai encontrar chumbo grosso. E eu acho que esse é um dos problemas que o Brasil, um dos maiores problemas que o Brasil vive. Galante, gostaria que o senhor comentasse para a gente sobre 2 pontos cruciais aqui para o Brasil, né? Como os Estados Unidos combatem abuso de ministros, juízes e censura. Aqui no Brasil, o senhor sabe, um dos maiores problemas tem sido o abuso de poder por parte de um juiz em especial. Os Estados Unidos também valorizam muito o direito à liberdade de expressão. Aqui no Brasil, o governo federal quer avançar com um projeto de lei que pode culminar com pessoas, contas, empresas censuradas, inclusive bem em véspera e em ano eleitoral 2026. Quais perigos o senhor vê nessas possibilidades para os brasileiros? Olha, o ativismo judicial aqui nos Estados Unidos, ele acontece nas cortes inferiores. Na primeira instância, segunda instância, você tem, porque os juízes são eleitos. Os juízes são eleitos, eles são partidários, então, e também são indicados na segunda corte. Na primeira corte eles são eleitos, e ele tem que ter uma certa experiência na primeira corte, na primeira instância seria, no Brasil. E para ele ser indicado para a segunda instância, ele tem que ter
vários anos de experiência na primeira instância, dele poder ser indicado para a segunda instância. E essa indicação segunda, terceira instância, seria o STJ e até o STF, essa indicação ocorre por presidentes, pelos presidentes da República, que são indicações com certeza partidárias. Então, a problemática de juízes partidários de tomar decisões contra a política de imigração americana, o combate ao narcoterrorismo, é fato nas primeiras instâncias, nas instâncias mais baixas. Mas a Suprema Corte aqui nos Estados Unidos, ela fica fora do jogo político. Você não vê ministros da Suprema Corte aqui falar em público tão frequentemente quanto no Brasil. E, infelizmente, no Brasil, os ministros até dão o seu voto, né? Antes mesmo de julgarem o pleito, eles dão o voto deles lá, o que anularia, o que qualquer jurista no Brasil ou qualquer aluno de primeiro ano de universidade de direito no Brasil sabe que esse juiz estaria impedido de julgar aquela ação porque ele já proferiu seu voto nas mídias sociais ou em entrevistas ou em eventos antes mesmo de julgar o pleito. Então, nos Estados Unidos, eles sabem a importância da Suprema Corte dar o exemplo. Você tem caso concreto, o juiz Clarence Thomas, que foi indicado pelo Bush pai, isso aí no início dos anos 90, ficou 13 anos sem falar em público. 13 anos. Inclusive na Suprema Corte, ficou 13 anos sem falar. Ele só falava nos autos. Você só via a opinião dele nos autos. Depois ele falou um pouquinho lá, em alguns casos, depois ficou mais 7 anos sem falar. Hoje em dia ele está mais velho, ele fala de vez em quando, mas nada que você tenha aí juízes dando entrevista, participando de eventos. O Justice Roberts, que é o presidente da Suprema Corte, é o que fala pela corte e ele dá a entrevista quando é solicitado, mas é a questão de uma vez a cada 3 meses. As pessoas não ouvem eles falarem. A opinião deles é dada nos autos. Então o Brasil virou basicamente uma chacota internacional, não é mais um sistema judiciário, não é mais um sistema judiciário. O presidente Trump deixou isso muito claro quando colocou, a Casa Branca publicou que fato concreto entre esse caso do 8 de janeiro, de que se o presidente Bolsonaro não concorresse à eleição de 2026, as eleições do Brasil não seriam eleições legítimas. E é a minha esperança, eu tenho pleiteado junto ao Partido Republicano, pessoas próximas ao Trump, que considere não reconhecer a eleição de 2026. Isso eu fiz em novembro do ano passado, logo depois que ele foi eleito. E eu vejo que não pelas minhas ações, o meu pedido pessoal que chegou até ele, eu tenho contato com pessoas que me disseram que chegou até ele, e ele está olhando isso com carinho, mas não pelas minhas ações, mas eu vejo pelas ações do próprio Brasil, da Suprema Corte e do presidente do Brasil, e isso vai acabar acontecendo. Dos Estados Unidos tomar uma posição como tomou com a Venezuela. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.